O Prota então tira uma bola de terra do inventário e adiciona um pouco de água, moldando aquele barro, até que vire um prato. O coelho, sem entender, pergunta o que ele está fazendo. Pondo aquela carne no prato que acabou de fazer, diz que o coelho é visita e seria falta de educação da parte dele receber alguém de mãos vazias. Meu Deus, a carne deve ter ficado até crocante com o tanto de barro que grudou nela agora. O coelho então pergunta se o Daeon acha que a dungeon é a sala de estar dele ou coisa assim, e se o Prota pensa que ele irá comer algo como aquilo. O coelho diz que se lembrou que o Prota era o responsável por preparar a comida, então deve ter muita no inventário. Então diz que não é só isso, ele deve ter ganhado uma habilidade aleatória. Enquanto Daeon fica surpreso com a dedução do coelho, ele pergunta o que o Prota ganhou. O Prota, meio envergonhado, diz que ganhou a habilidade de cavar. O coelho, rindo, diz que isso explica o porquê dele estar fazendo aquelas coisas. O Prota, ainda envergonhado com a sua habilidade, manda o coelho rir o quanto ele quiser. O guia então diz que o Prota é um especialista em coisas super inúteis e que a primeira habilidade do Prota é algo estranho, como purificação. Então diz que apesar de tudo conseguiu rir um pouco. Se levantando da mesinha de terra, diz que agora o Daeon pode morrer. O Prota, hesitando, pergunta se o guia vai matá-lo. O coelho, se virando, diz que não. Afinal, o Prota já iria morrer, então por que ele sujaria as próprias mãos? O Prota fica meio confuso. O coelho, indo embora, fala que eles já devem ter terminado, mas o Prota pergunta o que ele quer dizer. E o que eles terminaram? Então, de repente, tudo começa a tremer. O coelho, voando, conta que enquanto o Prota estava ocupado brincando com a terra, os novos participantes terminaram a fase 1, e que pode ter demorado para o Prota fazer aquele esconderijo, mas era uma pena. O Prota então percebe o que está acontecendo. E com o terremoto, o prato, quebrando, cai no chão junto da carne. Então o Prota olha, e vendo sua casinha de terra desmoronando, se pergunta o porquê dele não ter pensado naquilo antes e que esqueceu porque estava muito focado em cavar. E que como a dungeon está resetando, tudo que ele cavou vai resetar também. Então ele começa a correr. E atravessando o túnel, diz que tem que voltar de onde ele veio. O coelho corno, rindo, pergunta se o Prota vai correr agora que já é tarde demais e o parabeniza por sua persistência. Enquanto o Prota acaba sendo atingido e o coelho diz que não tem o que fazer, já que é tarde demais. E ainda falta muito até a entrada e pergunta por Prota cavou tanto. O Daeon, todo ferrado, tenta se levantar e pergunta se aquele é o seu fim. O coelho pergunta se ele desistiu, mas de qualquer forma o Prota chegou bem longe. Mas acabou cavando o próprio túmulo e que havia falado para o Daeon morrer quieto para se poupar de tudo isso. E pergunta o porquê do Prota ter feito ele passar por aquilo. Mas o coelho percebe que o terremoto está diminuindo. O Prota no chão começa a se levantar e pergunta se parou. O coelho, confuso, diz que aquilo é impossível e como isso aconteceu. Desesperado, pensa que o reset terminou, mas nada aconteceu com aquele lugar. Eu não diria que nada aconteceu. Afinal, metade do teto caiu na cabeça do Prota. O coelho pensa que, como o Prota é um erro maldito e se pergunta se as regras da dungeon não se aplicam a ele. O Prota, ficando de pé, pergunta se o reset finalmente acabou. O coelho, irritado, fala que não sabe e que não é para perguntar para ele. O Prota olha em volta enquanto o coelho começa a xingar e pensa que tudo ficou bagunçado, mas nada resetou. Então ele se pergunta se isso é porque ele é um erro. Se lembrando de quando recebeu sua segunda habilidade, pensa que, como é um erro, não foi afetado pelas regras da dungeon, mas mesmo assim conseguiu ganhar a recompensa de conquista da dungeon. Ele pensa então que é um jogador que não é exatamente um jogador. O coelho, chegando por trás do Prota, pergunta no que ele tanto pensa, e irritado manda o Prota aproveitar o seu tempo enquanto pode, mas ele vai morrer ali cedo ou tarde. O coelho, sem muitas ideias, diz que o lugar pode desabar no próximo reset, ou talvez tenha um monstro assustador debaixo do chão. Mas nem o próprio coelho e o Prota acreditam muito nisso. E que no fim, o Prota vai morrer ali, mas o Prota fica quieto, e o coelho pergunta se ele está tão assustado que não sabe como reagir. O Prota, olhando com uma cara de deboche para o coelho, pergunta se ele não pode o matar, e o coelho se assusta com a pergunta. O Prota, continuando, diz que se o guia realmente quisesse ele morto, teria feito igual fez com o CLT no começo do jogo. O coelho, irritado, diz que ele pode fazer aquilo com o Prota quando quiser. O Prota, indo embora e debochando do coelho, diz que sabe. O coelho pergunta como o Prota chegou naquela conclusão e que, na verdade, apenas não quer sujar as mãos.
O coelho, se irritando ainda mais, pergunta se o Prota está o ignorando e que pode sim matar o Prota. O Prota, com um sorriso no rosto, pensa que descobriu e, apesar de não saber o porquê, mas o coelho não pode matá-lo diretamente. O coelho, cansado de gritar, vê o Prota sorrindo e, com uma cara de assustado, pensa que está ferrado. Enquanto Deion vai embora, nos é contado que, como ele pensava, o coelho só tem permissão para matar um jogador. E como ele usou para controlar a multidão no começo do jogo, ele não tem uma forma de causar danos ao Prota. O Deion, se virando, diz que vai terminar de comer e pergunta se o coelho não vai ir com ele. Mas o coelho está pensando que se o Prota conseguir realmente sair e os superiores descobrirem que isso é culpa dele, vai estar ferrado. Se virando, o Prota diz que tudo bem se ele não quiser, mas de repente escuta algo vindo da parede. Então ela começa a se rachar, e de lá sai muita água que derruba Deion. Enquanto Deion está desesperado sendo levado pela correnteza, o guia pensa que a parede quebrou. Muito feliz, diz que a correnteza subterrânea quebrou a parede. Enquanto Deion luta contra a correnteza, o coelho diz que o Prota pensou que iria sair vivo, mas a água iria inundar tudo e manda ele morrer afogado, o chamando de erro maldito. O Prota, ainda lutando contra a água, pensa que por causa do reset, as paredes da caverna ficaram frágeis. Sendo levado, pensa que aquilo é muito ruim. Então vemos a água tomando conta de toda a caverna.